Hoje nós vamos ensinar 5 dicas para quem está indo pela primeira vez para Nova York, como a gente também foi. Confere aí. E o primeiro assunto que nós vamos abordar agora nesse vídeo vai ser banheiros. A gente sabe que Nova York anda-se muito a pé, então, é um problema quando você anda muito tempo a pé que você não encontra banheiros muito fáceis para você utilizar, principalmente nas regiões turísticas, nas partes turísticas de Nova York. Como você fica muitas e muitas horas caminhando, claro que uma hora você vai querer fazer xixi, né? É meio óbvio. E a gente teve essa dificuldade, foi uma das coisas que a gente não pensou antes e realmente é algo que aperta na hora, hein? Apesar de que a gente tinha visto dicas na internet de alguns locais que você poderia utilizar para ir no banheiro, mas quando chega lá na hora a realidade é bem outra, bate aquele desespero e você não sabe para onde ir. A gente lembrou de alguns aplicativos que nos passaram, um deles é o Flush, a gente vai deixar aqui na descrição o nome dele para vocês verem. Tem que baixar, viu? Só que quando a gente entrava no aplicativo, os locais que apareciam ali, nem sempre eles estavam perto. Tava tipo a 20, 30, até 40 minutos de distância a pé. Então, uma dica assim essencial, se você tá muito apurado para ir no banheiro e não tá vendo nenhum local que você tenha certeza se tem banheiro ou não, vá até um ponto turístico, né? Um local público. Por exemplo, o Central Park. Ou na Estação Central. The Oculus. Little Island também. Todos esses locais você consegue encontrar banheiros disponíveis. Uns mais limpos, outros nem tanto, mas são banheiros. E tem alguns restaurantes que tem e outros não. Tudo depende muito do local, isso a gente percebeu, né? Sim. Na Times Square é um lugar que praticamente não tem banheiro. Você entra nos restaurantes ali, mesmo você consumindo e tal, se tem é para os funcionários, então ali já não é um lugar para você ficar se você tiver com vontade no banheiro. Sim, por exemplo, assim, as redes de fast food, né? Starbucks, McDonald's. Nesses locais falaram pra gente que ia ter banheiro disponível, a gente chegou lá na hora, não tinha. No McDonald's a gente foi em um, agora eu não lembro bem o local. Também não vou lembrar. Mas nesse tinha, né? Mas Starbucks, por exemplo, a gente foi em 2 e não tinha banheiro pra gente usar. Uma coisa que ajudou a gente financeiramente para economizar um pouquinho, principalmente nos primeiros dias que a gente ainda não conhecia muito bem todo o ambiente por lá, foi levar lanches para fazer durante o trajeto. Porque nesses primeiros dias a gente caminhou muito. Quem acompanhou aqui no canal, ali o dia 1 em Nova York, 2 e 3, vai ver que a gente foi em muitas atrações em um dia só. Então, batia fome em muitos momentos, né? Então, nesses dias a gente fez mais lanches que nós levamos. E também uma questão que a gente não queria parar, né? Como a gente estava no fluxo das coisas que a gente queria visitar, se você parasse para almoçar, poderia quebrar a frequência que a gente estava de visitas, né? E realmente, assim, os lanches ajudaram bastante a gente a economizar. Nós, como brasileiros, impossível a gente não converter, então, ao dólar a 5,65, a gente tinha que pensar muito bem onde que a gente ia almoçar, onde que a gente ia jantar, e os lanches ajudaram bastante nesses primeiros dias até ver se iria sobrar dinheiro ou não. E a gente tava meio com aquele receio nos primeiros dias. Depois já foi mais tranquilo, a gente já não usou tanto lanche, né? Mas nos primeiros dias ali pra gente foi bem interessante. Então, leva a mochila nas costas, já coloca um lanchinho ali, um sanduíche, uma fruta, qualquer coisa ali que vai te ajudar. Ganha umas 2, 3 horas aí, né, sem comer outra coisa. Sim. E água, né, água totalmente essencial. Essa é uma dica, tem que ter, né, garrafinha, água. Lógico, você pode comprar, mas a água lá também não é muito barata, né? Tava garrafinha assim, você comprava nas vendas que tem vários lá, $5 de média, assim. Aí é uma coisa a se pensar, né? Exato. E aí tem alguns parques que a gente viu, os piers principalmente, né? Lá na Little Island também. Eles tinham locais para você repor a água ali, de graça e tal. Então você estava com a garrafinha, já aproveitava, abastecia as garrafinhas. Então aí você tinha água disponível, né? Muitos restaurantes dão água de graça. Se você pede água para eles, eles vão lá e eles te dão. Eles te dão num copo, né? Obviamente, mas dificilmente eles vão encher a tua garrafa. Uma coisa que é legal levar na bolsa também é álcool em gel. Isso por conta de que você come na rua, acaba, né? Tá ali andando no metrô, pegando nas coisas. Então ali não tem onde você lavar a mão. Então antes de você comer o lanchinho, você tem um álcool em gel. É um item legal também.
Uma outra dica essencial é você pensar em conforto. Roupa, lógico, e também o tênis. O tênis é muito importante. Como a gente caminha quilômetros e quilômetros, os tênis precisam ser confortáveis. Exatamente. Nós levamos 2 pares cada um. Não era um tênis de couro, nada. Era um tênis de caminhada simples que realmente assim, fizeram uma grande diferença para que você pudesse aguentar o tranco durante o dia inteiro, né? E o legal de você levar 2 é isso, é você trocar, né? Você não ficar com o mesmo tênis a viagem inteira. A nossa viagem foi uma viagem de 10 dias, contando ida e vinda, né? Contando o deslocamento também. Então a gente tentava sempre intercalar, porque mesmo um tênis bom, confortável, você usar todo dia, tem uma hora que o pé começa a suar, já não é mais a mesma coisa. Então o tênis confortável é essencial. Outra dica, estude muito bem os metrôs. A gente nunca tinha andado no metrô, né? Nunca. Foi a primeira vez na vida. E assim, de cara a gente caía assim numa Nova York, que são milhões de estações de metrô, deu uma bagunçadinha. Quem assistiu os primeiros dias também viu que a gente se perdeu algumas vezes, né? Sim. Realmente assim, por mais que a gente estudou bastante também sobre o metrô, não foi tanto assim, mas a gente estudou, a gente sabia que tinha Uptown, Midtown e Downtown. A gente sabia onde a gente estava e para onde a gente gostaria de ir. Então essa era a ideia que a gente tinha do metrô. Mas quando você chega lá, a realidade é bem outra. Existem muitas outras estações. Não tá assim... Está explicado em cima nas plaquinhas, tudo para você conseguir observar. O Google Maps ajuda muito para você não se perder lá dentro. Só que mesmo assim você acabava errando. Mas quando você erra, você desce na estação, liga o Google Maps de novo e você já consegue se encontrar lá. Algumas vezes a gente via que entrou na estação errada, aí saía de novo, atravessava a rua, daqui a pouco, era essa daqui, entramos na errada. Então, realmente é questão de atenção no momento, porque tá escrito, mas por, sei lá, tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo ali, principalmente nos primeiros dias, é normal a gente se bater um pouquinho. Sim. Então sempre fica atento ao Google Maps, aquilo que ele vai te dizendo, na sequência que ele vai te dizendo, e fica sempre atento às plaquinhas em cima que você não vai se perder tanto dentro do metrô. E a nossa quinta dica para quem está indo para Nova York é utilizar Uber. Gente, lógico que dentro de Nova York a gente não indica o tempo todo isso, mas para alguns trajetos maiores a gente percebeu que utilizar o Uber é sim uma boa opção. Pelo menos na nossa experiência sim. Foi. Nós pegamos um transfer quando nós chegamos lá em Nova York, saindo aqui do Brasil, fizemos todo o trajeto, chegamos às 11h30. Esse transfer ele custou $150. E o Uber, se fosse para nós pegarmos o Uber, seria $70. Então é metade do preço que a gente iria economizar. O que falaram muito pra nós é, cuidem com o horário que vocês vão chegar, é muito tarde, não é seguro andar de metrô nesse horário. Isso foi falado antes da gente ir, Isso. Já conversando lá com uma moradora de lá, ela falou que não, que você pode andar de metrô à noite. A gente não quis arriscar, então por esse motivo a gente optou, né, pelo transfer, até porque a gente tava chegando, a gente não queria andar com mala no metrô e tal. Então o metrô, o transfer era a melhor opção naquele momento. A gente não conhecia, não sabia como era o Uber lá, né? E assim, o transfer foi excelente, assim, como eu falei, o carro ele era bonito, o rapaz todo atencioso e tudo mais. Mas a gente pensou que não compensou pelo trajeto, pelo valor que é. Pelo valor. Então é um valor muito acima do normal e que acho que para nós não compensou. O nosso trajeto do aeroporto até a nossa hospedagem dava quase 1 hora de distância de carro. E para voltar depois, né, no dia que estava vindo para casa, a gente pegou um Uber e a gente gastou uma média de $70, Foi 70. né? $70, então, para voltar para o aeroporto. Foi o mesmo trajeto, né? E bem mais barato. Quem assistiu o nosso vídeo 7, do dia 7, foi o dia que a gente passou por Miami, né? A nossa conexão passava por lá, Sim. Por sorte. Ficamos 6 horas lá em Miami e ainda conseguimos curtir um pouquinho a cidade. E quando você fala em 6 horas, você pensa, nossa, mas tudo isso dava pra ter curtido muito. Na verdade, não, né? Não. O tempo que a gente ficou realmente na cidade ali deu 1 hora, não sei se deu 1h30, por conta dos trajetos, né? Saída do aeroporto, entrada, depois tinha toda a burocracia lá dentro do aeroporto pra gente, né, fazer e tal. Sim, e Miami, embora pareça cidade tranquila, mas é uma cidade bem
intensa, com trânsito, um fluxo de carro muito grande, principalmente se você quer ir na Ocean Drive, que é uma das vias principais, né? Que é lá onde a gente foi, né? Isso. Lá em Miami Beach. E a nossa ideia inicial era ir de ônibus. A gente já tinha visto como fazer e tal, várias dicas na internet, e dá pra fazer sim. A gente só não fez por conta do nosso tempo, que Isso. tava super limitado. Então a gente optou pelo Uber. E foi muito bom. Uhum. Uber também, a gente gastou, na média foi de $30, 30 para ir e 30 para voltar. E o Uber funcionou muito bem. Então essa é uma dica aí que a gente deixa. Não ignorem a opção de usar o Uber, tá? Porque muita gente pensa assim, mas sai muito caro e tal. Acho que se você tá com um tempo legal, né? Que nem ali em Miami você pode usar o ônibus, ótimo. Mas no nosso caso a gente tinha questão de pouco tempo. Outra coisa que a gente acabou se perdendo um pouquinho, não se perdendo, mas o Uber, eles pegam você lá embaixo no desembarque. Quando você pega suas malas, né, sai lá no aeroporto, geralmente no Brasil aqui, todos os Ubers que você pega, você tem que pegar na área de embarque, lá em cima, né, na parte de cima dos aeroportos. Lá não, lá você tinha que descer na parte de baixo, no segundo andar, lá que o Uber fica para você conseguir pegar ele. Lá perto, junto com os taxistas lá. Uma dica extra, então, para quem passar em Miami. Isso aí. É isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, a gente vai adorar responder cada um. É isso aí.